Vamos continuar estudando a lição? A lição de domingo é muito, muito legal. Fala a respeito de inquietos num deserto. E quando a gente fala de deserto, todo mundo já sabe do que a gente está falando. A gente está falando do povo de Israel, que tinha acabado de sair da onde? Do Egito. E só lembrando, o que o povo fazia no Egito? Eles eram escravos, eles sofriam, eles trabalhavam muito, eles comiam pouco, o suficiente para eles continuarem tendo forças para trabalhar. Eles não tinham liberdade, eles não tinham escolha, eles apanhavam, eles sofriam e tudo que eles queriam era liberdade. E agora eles tecnicamente estavam livres, afinal de contas, eles saíram das mãos opressoras dos egípcios. Não fazia um ano que eles estavam fora do Egito. Então, o povo de Israel começou a ficar inquieto no deserto. Eles mal tinham saído do Egito, fazia um ano que eles tinham saído de lá e eles já começaram a reclamar. A pergunta número 1 é muito interessante, porque a pergunta não é do que eles reclamavam. Na verdade, poderia perguntar do que eles não reclamavam, porque eles resolveram reclamar de tudo. E eu achei muito interessante, assim, né, o relato que diz, né, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Ninguém trabalhava, ninguém era escravo, ninguém apanhava, era só comer de graça. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Eu também adoro alho, mas eu acho que eu preferia não comer alho do que comer alho e apanhar, né? Mas parece que eles... Aí a autora da lição, por isso que eu falo que eu adorei, assim, porque é uma visão, assim, bem feminina da coisa. Ela comenta exatamente assim, parece que eles sofreram de uma memória seletiva, né? Parece que eles esqueceram que eles apanhavam, parece que eles esqueceram que eles eram oprimidos, parece que eles esqueceram que eles não podiam lá adorar a Deus da forma correta, eles esqueceram de tudo isso. Eles só lembravam da abundância de comida que eles tinham. Fazia um ano que eles estavam comendo maná, aquele pão que Deus mandava e que tinha todas as regras e tudo mais. Eles viram tantos milagres de Deus, não é, ali no deserto? Eles viam a proteção durante o dia através da nuvem, eles viam a proteção de Deus e o calor que Deus trazia através daquela muralha de fogo durante a noite. Eles presenciaram o pão caindo do céu, mas ainda assim não estava bom para eles. E eles continuaram reclamando. Eles reclamavam com Moisés, mas na verdade o problema deles não era com Moisés. Eles estavam reclamando de Deus. Eles estavam reclamando das decisões de Deus, de como Deus estava suprindo as necessidades deles. Até que Moisés foi conversar com Deus e falou, olha, né, de uma forma assim mais livre a tradução, que eu fiz para merecer esse povo? Eles querem carne, Senhor. Faz um ano que eles estão comendo maná e eles estão me deixando louco de tanto que eles querem a comida do Egito. E foi então que Deus falou. Eu fico pensando assim que, né, traduzindo de uma forma muito livre para os nossos tempos, é como se Deus estivesse falando, ok, vocês querem carne? Então tá bom, come carne. Vocês vão comer carne até vocês não aguentarem mais. E é bem isso que a Bíblia traz. Deus desviou as codornizes para lá. E eles tinham tantas codornizes para colher que cada um deles colheu, a Bíblia fala que em 10 homers, que é o equivalente a 2 metros cúbicos por pessoa. Quando eu era criança, e eu achei muito engraçado, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade, quando eu era criança a gente ouvia que tinha 2 côvados de codorniz ali. E eu imaginava que eles andavam por cima daquelas codornizes. E agora, né, depois de um tanto de tempo, é que eu parei para estudar melhor sobre isso, que não, Deus desviou aquelas codornizes para lá, e elas normalmente voavam muito alto, e agora elas voavam a mais ou menos 90 centímetros do chão, então menos de 1 metro de altura, onde qualquer pessoa conseguia pegar com uma cesta, com um pano, com a mão, enfim. Eles comeram tanto, tanto, tanto que eles passaram mal, obviamente. O problema, na verdade, não era eles estarem cansados do maná, ou eles sentirem falta, ou eles lembrarem, né, com saudosismo daquilo que eles comiam no Egito. O problema é eles estarem questionando a liderança de Deus.
Que a rebelião contra Moisés não era contra Moisés, era contra Deus, era contra o cuidado e a providência de Deus. Sabe, às vezes, na nossa vida a gente faz muito isso, né? A gente lembra antigamente, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e a gente parece que sofre dessa memória seletiva, né, que o povo de Israel teve também, das coisas boas que Deus fez por nós. E muitas vezes a gente foca no problema, a gente foca na dificuldade. Que a gente possa entender que Deus sempre está na direção de todas as situações, que nada acontece sem o consentimento e sem a permissão de Deus, que a gente possa abrir os nossos olhos e que a gente possa enxergar a providência de Deus a cada momento na nossa vida. Amanhã a gente continua.